Bom, pessoal, então ontem a gente tinha pedido para que vocês fizessem aí os exercícios da página 40, da página 41, e que vocês também começassem a fazer as correções no caderno de atividades. Então, eu peço que vocês, por favor, a apostila de vocês na página 40 para a gente poder iniciar essa correção, tá? Oi, Rafael Bueno, a gente estava sentindo sua falta, fazia tempo que eu não via você aqui na minha aula. Entendi, Arthur, sem problema. Então, na página 40, deixa eu pôr aqui para a gente poder compartilhar com os senhores. Essa página 40. Oi, professora, tudo bem? Tudo, e você? Também, eu tava meio desmotivado para entrar nas aulas esses dias, mas eu tô tentando. Eu sei como que é, Rafael, faço ideia, porque assim não tá fácil, né? Por que você tá desmotivado? Algum motivo específico? Não, acho que já tô cansado mesmo, já, né? Você sabe É totalmente que diferente a online do que era presencial. na verdade, na presencial a gente consegue se conectar mais, né? A gente consegue perceber melhor a energia das pessoas, né? Você sabe que ontem eu estava em uma aula e eu depois assim, comentei com eles, assim, eu falei, gente, ainda bem que eu tenho a minha sanidade mental restituída e estabelecida e firme, porque assim, dar aula remota para alunos que não falam para desenvolver em nós assim a síndrome da ansiedade, sabe? Para desenvolver assim. Você não sabe como que as pessoas reagem, né? Você não tá vendo. Não, e pior, né? Assim, a sensação de solidão, essa que é a pior, né? Porque você fica numa aula que tem um monte de nome, né? Então, por exemplo, eu entro aqui nesse oitavo, tem um monte de bolinha lá, mas que não tem vida, né? Você chama as pessoas para participar, as pessoas não respondem. Então, assim, é muito triste você ter pessoas aqui, mas não que o nome está aqui, mas não tem ninguém aí. Você chama, a pessoa não participa. Então, assim, é triste, Rafael. Então, eu entendo que você esteja passando, tá? E compartilho com você, tá? Tem dia que não é fácil, não, que a gente fica também desmotivado, porque professor gosta do contato, né? Professor gosta de gente e de gente ativa, né? E quando você está num lugar que você não consegue, né? Porque assim, pela distância você não consegue, porque as pessoas aqui elas podem falar qualquer coisa, né? Elas podem falar que elas não têm microfone, elas podem falar que se elas conectam a câmera, o microfone cai, se elas conectam o microfone não acessa a câmera, enfim, a gente pode falar qualquer coisa aqui. E a gente aceita, né? Porque você não sabe qual é a realidade. Mas não tá fácil, não, porque a gente sente falta do contato, né? A gente sente falta da pessoa. Mas pelo lado bom, as férias já estão próximas, né? Então dá para descansar um pouco. Quantos dias Provavelmente acho que vai continuar um pouco ano que vem as aulas remotas, mas eu espero que volte, né? 2021. Eu também, Rafael, eu também espero que volte, porque assim é muito ruim, né? Tem dia que dá vontade de chorar, porque assim não tá fácil, não. E não é nem só, porque assim, acho que a gente já se adaptou, né, a essa questão de acessa por aqui, faz por aqui. Acho que isso já está resolvido. Mas não é só isso, né? Tem outras questões, fora essa tecnologia aqui, tem outras questões que envolvem relações, né? Que envolve pessoas, né? Que envolve afeto. E é muito mais fácil a gente desenvolver isso junto, né? Quanto mais distante a gente fica, tem várias coisas assim que a gente começa a se questionar, né? Para quê? Por quê? Será que é isso mesmo? Então, mas enfim, que bom que você está aí, e a gente vai fazer correção hoje de algumas coisas, tá? Então, abre lá a sua apostila na página 40, na página 41. Vou pôr aqui para a gente poder compartilhar e seguir em frente. Ô, professora, Oi. mas eu acho que essa ansiedade
bilateral, né? Tanto dos alunos, tanto dos professores. Será, Carlos? É, porque tá todo mundo preocupado, assim, que, assim, até que não faz, entendeu? Porque não tem como não fazer. Tem recuperação, um monte de coisa. Então, eu acho que tá todo mundo muito ansioso, muito à flor da pele. Então, Carlos, eu não sei se assim, assim, não sei. Eu não sei realmente se tá todo mundo ansioso, se tá todo mundo na flor da pele, porque assim, eu vou compartilhar com vocês uma situação que eu falo todos os dias praticamente, né? A maioria de vocês aqui no oitavo ano vão muito bem na minha prova. A maioria de vocês, acho que para alguns, essa questão do distanciamento, né, essa questão das provas serem online, até facilitou para essas pessoas, né? Mas, assim, me dá uma certa angústia quando você vê alunos, por exemplo, que tem uma semana para fazer prova e qualquer coisa é mais importante do que fazer prova. E aí você disponibiliza a substitutiva, a pessoa também não se preocupa em fazer. Aí você libera trilhas, também não tem uma preocupação em fazer. Então, assim, não é para todo mundo. Tem gente que está levando esse período como férias, né? Acha que assim, eu vou passar mesmo, então não preciso fazer nada, não tem problema. Só que assim, né, gente, já falei 200 vezes, pode até ser que você passe, mas como que você vai passar, né? Que nível de conhecimento você tem? Qual é a sua substância para ir para um nono ano? Tem gente que tá raso, né? Tem gente que assim, não absorve, não tá nem aí, não assiste aula. Então, assim, tem gente que eu nunca vi na minha aula. E aí eu fico me perguntando, assim, né? Porque daí você baixa as aulas lá pelo YouTube e você vai olhar, e não é nem pela questão de ter pessoas assistindo ou não, mas assim, efetivamente que assiste a minha aula aqui, eu posso dizer que deve ter umas 10 pessoas, né? Que assiste a aula inteira. O restante não assiste, gente. O restante pode até estar com o nome logado ali, mas está jogando, está dormindo. Enquanto a gente está fazendo correção, está dormindo. E você entra lá depois, né, para ver as visualizações, tem 2, 3. Ou seja, não está fazendo, você entendeu? Então, assim, sei lá quantos alunos eu tenho no oitavo, 80, 80 e poucos, 2 alunos assistindo, e eu sei que não foram só 2 que deixaram de assistir a minha aula. Então, a gente percebe que, assim, não é uma ansiedade compartilhada por todo mundo. Tem gente que está levando de boa, tá tranquilo, tá de férias, tá no resort. E as consequências elas virão depois. E me preocupa também que, assim, nesse momento, muita coisa está sendo relevada, né? Muita coisa a gente acaba passando a mão na cabeça, porque, enfim, cada um de vocês tem uma especificidade, tem uma particularidade, ou não consegue acessar, outro está com problema disso, problema daquilo. Tem várias particularidades que a gente leva em consideração. Mas existem algumas coisas que a gente acaba sendo muitas vezes envolvido para aceitar, porque assim, você não tem o que fazer, é questão de pessoa, né? E as pessoas elas agem de acordo com os seus interesses, né? Mas é importante vocês se lembrarem que a vida a gente não vai lidar só com coisa que me interessa, né? Eu vou também trabalhar com coisas das quais eu não gosto, ter que conviver com pessoas das quais eu não me simpatizo, e quando eu convivo com quem eu não me simpatizo, quando eu me esforço para aprender algo do que eu tenho dificuldade, é aí que eu me desenvolvo enquanto ser humano. A gente aprende muito mais na dificuldade do que na facilidade. E tem muita gente que fala assim, ai, eu não gosto de geografia, não gosto de história, não gosto disso, não gosto daquilo, não entra, não faz. Então, né? Eu acho que não é todo mundo, Carlos. Eu acho que algumas pessoas sim, a gente percebe que muitos têm desenvolvido aí síndromes, né? Por conta dessa pandemia, dessa quarentena, mas outros não estão desenvolvendo nada, né? Nem saudade. Bom, falta exato um mês. Um mês, Arthur.
Final de novembro, né? Então, eu recebi uma informação de que as aulas vão para os alunos até o dia 11 de dezembro. Mas, na verdade, ela vai até o dia 11 de dezembro para quem precisa fazer recuperação, para quem tem que reverter alguma situação, né? Porque os caras que estão mais tranquilos, na primeira semana de dezembro, por exemplo, nós, professores, já temos que ter o nosso conteúdo encerrado, né? Então, eu, por exemplo, com vocês, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 aulas no máximo. 6 encontros, né? Para alguns tá assim, graças a Deus, né? Para outros, nossa. Mas enfim, são 6 encontros, né? Enfim, vamos tocar o barco, tá? Lamúrias à parte. E vocês me desculpem, tá? O desabafo, mas às vezes é necessário desabafar. Vocês desabafam com frequência? Vocês sabem que eu tenho até um espelho aqui na minha frente e do lado aqui, então eu acabo usando eles assim como amigos, né? Porque aí eu fico conversando às vezes comigo mesmo em aula, porque você pergunta, o cara não responde, então... E às vezes eu fico nervosa com isso, mas vou tentar mudar, né? Porque não depende de mim, depende de nós. Bom, em meio a processos de descolonização e independência dos países africanos, definiu-se a mudança do nome de diversos países do continente que adotaram denominações mais relacionadas às culturas nativas africanas. Compare os mapas presentes na página 4 do seu material de apoio, as antigas e novas denominações. Então, vamos lá para o material de apoio de vocês, ver se eu tenho aqui, porque do 9º ano eu não tenho. Eu vou aumentar aqui para ficar... Ai, não estou compartilhando, né? Vamos botar para compartilhar. Então, vamos lá. Ele pede para a gente dizer qual é o país que chamava Costa do Ouro, né? Então, Costa do Ouro está aqui. Vamos localizar Costa do Ouro no mapa abaixo. Que país que é Costa do Ouro agora? Gana. Gana, muito bom. Aí ele pede aqui Congo Belga. Qual é o país? República do Congo. República Democrática do Congo, muito bom. Leste africano alemão. Tanzânia. Tanzânia, muito bom. Niacilândia. Malawi. Gente, onde está Malau? Niacilândia. Onde está Kobayashi? Não. Niacilândia, Malau. Niacilândia aqui. Piquititico. Rodésia do Norte. Zâmbia. Zâmbia, muito bom. Rodésia do Sul. Zimbábue. Zimbábue. Bechuanalândia. Botsuana. Botsuana. Sudoeste africano. Namíbia. Namíbia. Muito bom. Volta isso aqui, porque a gente não vai usar. 41. Por que Nelson Mandela é tão estimado como líder inspirador para os africanos no século XXI? Eu coloquei, isso se deve principalmente pela sua capacidade de dialogar e interagir com as pessoas. Mandela lutava pela igualdade sem violência e queria realmente a melhoria. A sua capacidade de organização da África do Sul também é inspiradora. Muito bom. Então, Nelson Mandela, ele é tão estimado como líder porque ele tem essa capacidade de dialogar com diferentes hierarquias, né? Então, ele conseguiu, por exemplo, unificar o país, né? A África do Sul tinha a questão da segregação, do apartheid,
Você tem divergências entre os negros, porque eles são de etnias diferentes, e divergência entre negros e brancos. Então, Nelson Mandela, pela sua diplomacia, pelo seu poder de negociação, ele consegue estabelecer a paz numa situação que era completamente adversa, né? Então, é isso mesmo, ele tem uma capacidade grande de negociação. Muito bom, Heitor. Qual é o país mais Já industrializado? colocado. Oi. Devido à sua diplomacia. Essa palavra aí já abrange bastante. Diplomacia é uma palavra que combina com o Nelson Mandela. Perfeito, tá ótimo. É igual o nosso presidente, né? Mas o que vocês acham do Brasil entrar em guerra com os Estados Unidos? Ah, acho desanimador. Eu acho que seria uma coisa muito ruim que a gente iria perder. Ai, gente, não tá fácil não, viu? Quanto mais isolado, Bolsonaro é muito melhor. trouxa. Vergonha. Ai, eu sofro de Mas vergonha. se fosse uma guerra assim, tipo, de qual país tem mais poder, a gente não teria chance, né? Mas também ia influenciar em Nossa tudo. A sorte. economia do Brasil ia ficar toda ferrada, e aí ia prejudicar um monte de coisa, não ia dar certo. A nossa sorte é que os soldados aqui são. É bem triste porque o Brasil, tudo para ser um país bom, mas não tem, a gente não consegue. Você sabe o que eu acho, Rafael? Que assim, ainda bem que tem um monte de gente que não leva o Bolsonaro a sério, sabe? Que fala assim, ah, isso é mais um bobo da corte falando. Então, assim, tem muita gente que não leva a sério, graças a Deus, porque se levasse a sério, a China já tinha mandado o Brasil às favas. Os Estados Unidos, a mesma coisa. A União Europeia, a mesma coisa, né? E o Bolsonaro, cada vez mais, fala coisas que deixam a gente isolado. Então, assim, ai, gente, não. Ai, enfim, não tá fácil, não, tá? Oi. Mas ele fez um discurso lá que resumiu muito o que todo brasileiro vive. Não pra nada. Todo dia alguém vem encher meu saco. Só quero comer um pastel, um caldo de cana. Ué, mas quem mandou ele se candidatar a presidente? Ficasse lá, sendo senador, que ninguém nem lembrava que ele existe, apesar de pagar o salário dele por tantos anos, ninguém nem lembrava que ele existe. Agora vai se meter a besta a ser presidente, então você arca com as consequências. Como ele mesmo diz, não sabe brincar, não desce pro play. Ele tá pedindo pra sair já. O Arthur Duval, que ele tá concorrendo às eleições para prefeito de São Paulo, da cidade de São Paulo, ele falou no podcast que o São Paulo é a única metrópole do mundo que diminui nos centros e cresce nas periferias. Porque isolaram a galera mais pobre para a periferia e os lugares caros ficam tudo no centro, e aí quem mora na periferia tem que ficar 4 horas no trânsito para ir pro centro trabalhar numa empresa de telemarketing que tem lá. Eu tava ouvindo lá. Na verdade, assim, geograficamente isso não acontece só aqui em São Paulo, tá? As periferias, todas elas enfrentam um problema. Na verdade, as zonas mais centralizadas, elas acabam desenvolvendo um projeto que a gente já comentou com vocês, chamado de gentrificação. O que significa isso? Você cria muitas melhorias nas áreas centrais. Essas áreas centrais, elas acabam ficando mais caras e elas acabam empurrando para as periferias as pessoas que não conseguem arcar com os custos de morar nesses espaços mais modernizados e melhorados. Mas, infelizmente, não é uma realidade de São Paulo, tá? Ele geograficamente, ele não falou uma verdade. Mas acontece, né? A gente acaba empurrando. Fala. É legal ver essas histórias dessas pessoas. Mesmo não podendo votar, é legal saber o que eles pensam. É super bom, Rafael, a gente vê. Até porque a gente começa a ver que tem um monte de gente que se candidata para prefeito, por exemplo, que só vai defender uma coisa, né? Ou mesmo os candidatos aí a vereadores, eles só defendem uma causa. Ah, eu vou batalhar para dar hospitais para os pets. Ah, eu vou trabalhar para defender a Zona Leste. Ah, Nova Curuçá, agora é nós. Uhul! Então, assim, né? A gente consegue perceber várias coisas, né?
Travou para todo mundo, gente, ou só pro Gustavo Gomes? Não, tá de boa. Tá travando algumas vezes, mas tá de boa. Tá. Pra mim também. Ele Gente, falou uma que ele quer voz acabar. diferente. Quem que falou? Peraí, que eu não ouvi essa voz. Sou eu, professora Giovana. Nossa, uma voz nova na Parada de Sucesso. Acho que tem uns 3 meses que eu não ouvi essa voz. Desde aquele dia que Caramba, vocês apareceram, professora. desde que você apareceu paramentada de óculos de sol. Depois nunca mais ouvi. Obrigada. Bom, continuando aí, né? Fala, Arthur, Carlos estava falando. Então, esse gancho aí que o Rafa deu, uma das propostas dele também é acabar com os radares que não ajudam em nada, na verdade, né? Quando você vai, sei lá, cometer alguma infração de trânsito de uma forma culposa, você não é avisado que você está cometendo uma infração. Então, se eles te avisassem, por exemplo, uma das propostas dele é tirar os radares eletrônicos e colocar as lombadas eletrônicas, que já acontece em outras cidades pelo mundo, né? E elas te avisam, ela fica piscando qual é o limite de velocidade. Fica piscando, piscando, piscando. Isso eu acho que isso você tá conscientizando mesmo as pessoas. O radar só tem o objetivo de ficar tirando dinheiro das pessoas. Tem uma cidade no interior de São Paulo, quando eu vou para casa da minha mãe, chamada Votorantim, que o limite de velocidade lá é de 40 por hora. Então, você entra assim, no perímetro urbano e você tem sinalização o tempo todo te lembrando que o limite de velocidade é esse. Sei lá, mas eu estou um pouco desacreditada de algumas coisas, porque assim, a gente vive numa cidade, num país, onde a gente tem um monte de pessoas que não têm educação. E quando eu digo que não tem educação, é que são pessoas, por exemplo, que têm habilitação, mas são pessoas que não foram educadas para dirigir. Então, você vê que muitas pessoas não adianta ter sinalização, para muitas pessoas não adianta ter a habilitação, mas ela não tem a capacidade técnica de dirigir, ela não reconhece uma placa. Então eu digo para o meu esposo às vezes, né? Eu falo assim, vida, essa pessoa é uma analfabeta para dirigir, porque ela não sabe dar seta, ela não sabe ver placa, ela não sabe o que é preferencial, ela não sabe o que é nada. Então, assim, quando você lida com pessoas que não têm educação, por mais que você bote sinalizadores, você não vai conseguir. Então, a primeira coisa que eu acho que ele deveria fazer é acabar com a máfia da compra da carta. Então, assim, se você não fizer a regra, não cumprir a regra de se qualificar para tirar sua habilitação, você não tira, acabou. Então, talvez isso seja uma utopia, mas, sei lá, eu acho que deveria ser isso, não só colocar lombada. E geralmente essa galera, eles iam ver, então, viram a lombada eletrônica, viram que é 50 por hora, aí eles diminuem quando passou a lombada, eles aceleram. Porque eles não estão ligando se tem risco de acontecer acidente. Eu acho que o radar, aqueles radares escondidos, são tipo, quando o cara só vai pegar quando ele não tá prestando atenção no trânsito, que ele não pode ficar sem prestar atenção no trânsito. Mas eu acho que também daria certo em alguns lugares, colocasse a lombada. Eu vi ele falando disso. Ele falou também que se você for no trânsito, se a pessoa não tem educação, ela vai respeitar ali. Passou dali, ela acelera. Não adianta, você entendeu? As pessoas, elas precisam respeitar regras, as pessoas não respeitam regras. Quantos alunos menores de idade que eu tenho que mostram lá as fotos deles bebendo? Não respeita a regra. Para você dirigir algum veículo automotivo, você precisa ter 18 anos. Você pega um monte de alunos que pilotam moto e são menores de idade. Gente, a gente está falando aqui de coisa para as pessoas fazerem, mas assim, vai daquilo. Se a pessoa não tem consciência, se a pessoa não tem educação, ela não vai fazer. Ela vai desacelerar quando chegar perto, passou daquilo, ela acelera de novo. Infelizmente, a gente está numa sociedade mal educada, numa sociedade que é ignorante para um monte de coisa, que não sabe, finge que não sabe um monte de coisa. Então, assim, é uma ideia, né? Que bom que ele tem esse projeto, mas qual é o país? Mudar isso. Investir em educação, mas eu acho que mesmo assim, uma população 100% alfabetizada, que
não compra carta só quem sabe o que tá fazendo, vai ter gente ignorante ainda, que não vai respeitar a regra. Investir em Verdade. educação, Rafael, só seria bom investir em quem quer, né? Porque também tem um monte de gente que não quer, né? Tem um monte de gente que fala que saco ter que estudar. Então, acho assim, você não quer ir para a escola, então você vai aprender um curso técnico e vai trabalhar dentro desse curso técnico. Mas, assim, você investe em educação, para muitas pessoas é dinheiro jogado fora, porque não resolve. Qual é o país mais industrializado da África? África do Sul. África do Sul. Quais são os desafios que esse país enfrenta? Eu coloquei as diferenças socioeconômicas que ainda são frutos do apartheid, que por mais que tenha acabado, ainda apresenta consequências nos dias de hoje. Eu também coloquei a corrupção, uma outra questão. Então, os maiores desafios, corrupção e acabar com a desigualdade racial. Muito bom, Heitor. Qual é o país mais populoso da África? Nigéria. Nigéria. Desafios socioeconômicos. A dependência da exportação de commodities, principalmente do petróleo, e tensões sociais por causa das distintas religiões. Exemplos são os atos extremistas do grupo islamista Boko Haram, que vem se fortalecendo. Muito bem. Então, deixar de ser dependente de commodities, porque essas commodities elas sofrem oscilação de valores no mercado, e tentar aí conter as tensões étnicas, principalmente, tá? Você está num país que tem mais de 200 etnias e existem vários movimentos separatistas ali. Então, além da questão religiosa, tem também a questão étnica, a questão cultural, que envolve ali vários conflitos e isso acaba gerando uma instabilidade. Qual é a maior economia da África? Egito. Então, o Egito é o país que tem o maior PIB. O Egito é o país mais dinâmico economicamente, que vai atuar no setor primário, secundário e terciário, mas que apresenta tensões, apresentam problemas. Quais são eles? Instabilidade política e tensões sociais também devido às diferenças, crenças e religiões. Isso mesmo. Então, a gente tem um regime político autoritário. Então, a ideia é retirar isso e trazer uma democracia para o país. E, além disso, tensões sociais, né, entre grupos de diferentes religiões, que também aí causam essa instabilidade, que muitas vezes promovem atentados terroristas dentro deste país, tá? Em relação às culturas regionais, em que aspecto a Etiópia pode ser considerada um caso típico entre os países africanos? Eu coloquei por conta de sua prevenção cultural, por ser o único país a não ser colonizado na África. E sua diversidade cultural também é um ponto bem próprio desse país. Isso mesmo. Então, a diversidade cultural e o fato dele não ter sido colonizado, que preservou as suas tradições culturais. Então, as construções, né, remontam toda uma tradição, toda uma cultura, uma civilização muito antiga, uma cultura antiga estabelecida ali, e isso traz um diferencial para a Etiópia. Relacione as colunas conectando as etnias estudadas com seus respectivos habitats. Os tuaregues vivem onde? Deserto do Saara. Deserto do Saara. Os pigmeus? Florestas equatoriais. Floresta equatorial. Os bosquimanos? Deserto sul do continente. E os maçais, ou masais? Savanas da África Oriental. Muito bom. Todo mundo conseguiu pegar isso, oitavo ano? Sim, Pro. Então, tá bom. Então, a correção do caderno de atividades dessa unidade 11, a gente vai deixar mais para frente, tá? A gente vai entrar agora para falar sobre as regiões polares, tá? Vamos falar sobre o Ártico e sobre a Antártida. Tudo bem? A gente corrige isso mais para frente, tá? Conforme a gente anda com esse conteúdo, se eu perceber que a gente não vai ter tempo, eu mando a correção para vocês, mas a proposta é que a gente corrija aqui mesmo, tá? Tá bom.
Você perdeu a 6, Gustavo. A 6 vai ficar 4, 2, 1 e 3. Bom, quando a gente fala, né, das regiões polares, estamos falando aí de áreas que ficam no extremo norte e no extremo sul do planeta, nas latitudes acima de 60 graus, né? Então, elas vão variar de 60 a 90 graus. São regiões que, por conta dessa latitude, todos vocês já sabem, apresentam temperaturas extremas, né? Então, é muito frio. São regiões que apresentam muita vulnerabilidade, são muito sensíveis com relação às mudanças climáticas. São regiões que a gente vai encontrar espécies de animais e de vegetais que se adaptam a essas características de clima, mas que também se tornam aí bastante vulneráveis a qualquer mudança climática que exista aí, tá? Quando a gente fala da região do Polo Norte e do Polo Sul, qual delas vocês acham que é a mais fria? Polo Norte ou Polo Sul? Lá no chat, vocês acham? Norte, Sul, Norte. Não sei. Não entendi. Eu acho que seja o sul. O Sul. Eu acho que é o sul. O Sul. Então tá. Então, Sul, Gustavo Gomes, Arthur Norte. Então, quando a gente... Eu acho que é norte, tá? Norte também. Quando a gente fala, né, das áreas de onde é mais frio, a gente precisa fazer sempre conexões com os fatores climáticos, né? Então, o Polo Norte, né, a região do Ártico, a gente pode perceber aqui, ó, né, que o Ártico, ele tá no meio do quê, gente? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Continentes. Continentes. Então, quando a gente fala do Ártico, o que efetivamente vai ficar a maior parte do tempo congelado é o mar, é o oceano, tá? Então, o Ártico, ele vai ser menos frio que o Polo Sul, que é a Antártida. O Ártico vai ser descoberto primeiro, né? E aí, depois descobrem a Antártida, então é uma forma de ser contrário, né? Ártico, Antártico. E aí, o que acontece? Quando descobrem a Antártida, percebe-se que nela você tem gelo, rocha e água. O Ártico tem gelo e água, tá? O fato de a Antártida ter relevo, e esse relevo apresenta diferentes altitudes, todos vocês já sabem que a altitude, ela interfere no clima de alguns lugares. Quanto mais alto, mais calor ou mais frio? Mais frio. Portanto, o Polo Sul, a Antártida ou Antártica, tanto faz, será mais fria que o Ártico, tá? Mas independente de ser mais quente ou mais fria, todos esses lugares, eles apresentam muitas potencialidades, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do Ártico, sabe-se que no Oceano Glacial Ártico, né, no solo desse, existe uma riqueza mineral tremenda. Quando a gente fala da Antártida, também existe uma riqueza mineral elevadíssima. E isso faz com que sejam lugares aí estratégicos e lugares que sejam de interesse de todo mundo. O Ártico, ele vai permear vários países, tá? Então, ele permeia países como, por exemplo, a Rússia, ele permeia países... Canadá, o Alasca, né, dos Estados Unidos, ele permeia
a Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, pela Groenlândia. Então, quando a gente fala do Ártico, ele vai permear vários países. Então, vários países vão entender que eles podem explorar o Ártico, tá? Inclusive a China, que está longe do Ártico, mas em virtude da parceria com a China, com a Rússia, ela acaba aí tendo uma influência grande nessa região. Já a Antártida foi estabelecido, né, houve uma convenção em 1900, nos anos 60, não me lembro exatamente, mas acho que na década de 60, foi feita uma convenção proibindo de que qualquer país tentasse explorar a Antártida. A Antártida seria uma área utilizada apenas pelos países por efeito de pesquisas, especialmente pesquisas climáticas. Então, não existe população fixa, permanente na Antártida. Na Antártida, você só tem pesquisadores que passam 6 meses, mais ou menos, durante o período dos meses mais quentes do ano, e aí eles fazem suas pesquisas e dali vão embora. Obviamente que há um interesse, porque quando a gente fala, por exemplo, de água, de reserva de água, as regiões polares, elas têm a maior concentração de água congelada do planeta. Para vocês terem ideia, na Antártida, mais de 70% de toda a água doce está ali de maneira congelada, tá? Então, muitos países crescem o olho para dentro dessas regiões pelas potencialidades, pelas capacidades que elas produzem, que elas promovem, mas, no caso da Antártida, existe um acordo de que os países não poderão explorar essas regiões, tá? Pelo menos essa região da Antártida, melhor dizendo. Do Ártico, já está acontecendo exploração lá. Então, é importante vocês lembrarem, né, sobre as áreas continentais da zona polar ártica, em especial a Groenlândia, e sobre o continente antártico, estão conservadas as maiores reservas de água doce do planeta, ainda que em estado sólido. Os ambientes de gelo perene e a vegetação de tundra que floresce no verão são exemplos, por exemplo, são cenários afetados por diferentes formas de poluição e extração de recursos, muitas vezes realizado bem longe dali, mas por serem áreas, como a gente já comentou com vocês, muito sensíveis, todas as mudanças climáticas já estão sendo sentidas lá no Ártico. Tem um documentário no Netflix, ele chama Terra, eu acho, e ele mostra os diferentes biomas da Terra. E quando você entra no Ártico, por exemplo, é um documentário muito legal, que ele mostra quais são as consequências do aquecimento global. E é muito trágico percebermos que existe ali uma complexidade de ecossistemas atuando em conjunto, que quando você tem uma interferência em um desses organismos, todo esse ecossistema entra em declínio. Então, é muito perigoso o que a gente está fazendo no planeta em relação ao aquecimento global e as consequências que nós vamos ter nas regiões polares, tá? Olhar geográfico. Para iniciar os estudos e resgatar alguns dos conhecimentos prévios sobre o assunto, resolva as questões a seguir. Compare as imagens abaixo, cada uma delas corresponde a uma paisagem típica de uma das regiões polares. Qual das duas imagens corresponde à região polar antártica e qual corresponde ao Ártico? A Antártica é a da esquerda e a da direita é o Ártico. Isso mesmo. Então, a Antártica, como a gente já falou para vocês, ela apresenta áreas continentais. Então, você tem diferentes relevos, né? Lembrando que na Antártida e no Ártico, quanto mais próximo você estiver do oceano, as temperaturas ali será uma, né? Será uma temperatura negativa X. Quanto mais você se aprofunda para o interior, e quanto maior for a altitude, essas temperaturas elas vão reduzindo cada vez mais, tá? Então, nas periferias, nas bordas periféricas,
temperaturas mais amenas, né? Assim, é frio, mas é menos frio do que no interior desse continente, da Antártida e da região do Ártico, que a gente percebe aqui, por exemplo, água congelada, tá? Quais características você observou nas imagens para chegar à resposta da questão anterior? A Antártica pela presença de relevos e o Ártico pela presença do mar. Muito bom, perfeito. Tudo bem, gente, até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Então, quando a gente fala da Antártida, né? Como eu já falei para vocês, pode ser tanto Antártida quanto Antártica. Ela vai ser encontrada no século XIX. As expedições que tentaram, né, desbravar a Antártida foram muito corajosas, né? Porque enfrentaram desafios como tempestades, desafios como, por exemplo, a questão de temperaturas muito baixas, né? Extremo do frio. E uma coisa que essas expedições elas mostraram é que quando você vai desbravar uma região, você precisa ter consciência de que a logística deve ser muito bem feita. Você precisa ter consciência da quantidade de mantimentos que você deve levar, dos tipos de mantimentos que devem ser carregados, a capacidade de carga que você deve transportar, tudo isso deve ser analisado friamente, porque quando você vai para a Antártida, e para o Ártico um pouco menos, porque você tem países ali mais próximos, mas quando você vai para a Antártica, as distâncias de um local para o outro, elas são muito maiores, né? A gente está falando de um local mais próximo dali, a Argentina, e mesmo assim, região muito fria, e que para você conseguir comprar coisas, né, você não tem um supermercado ali para abastecer você em tempo real. Então, essas primeiras expedições que foram para lá, muitas delas não foram bem sucedidas, não conseguiram atingir patamares mais extremos, e houve uma delas, né, que foi a corrida aí do pioneiro. Vamos pegar isso aqui, ó. A conquista do Polo Sul foi um dos exemplos mais ilustrativos da corrida que se dava pelo alcance de novos territórios no mundo até início do século XX. Em razão de uma disputa entre Reino Unido, Noruega, o britânico Robert F. Scott e o norueguês Roald Amundsen lideraram pequenos grupos de exploradores e protagonizaram um episódio que ficaria famoso por conta do fim e, ao mesmo tempo, trágico morte dos integrantes de uma expedição e exitoso, já que finalmente foi o ponto mais meridional do planeta a ser atingido. Tem vários documentários que passam nas TVs fechadas que contam como foi a chegada, né, desses desbravadores aí na Antártida, que infelizmente acabaram padecendo, né? Eles morreram, eles conseguiram chegar mais no interior, mas por conta aí dessa falta de organização de logística, né? Muitos morreram de fome, de hipotermia e infelizmente não viram ali, não conseguiram voltar para contar como foi, né? Tanto que os corpos só foram resgatados 8 meses depois, né? A apostila de vocês conta isso. Mas é bem interessante para a gente perceber, né? Que tem gente que tem vontade, né? E que vai e faz, independente de todos os recursos que elas tenham. Quando a gente fala da Antártica, né, que é o primeiro tema aí que a apostila de vocês ela vai abordar, a gente está falando de uma superfície aí de 14 milhões de quilômetros quadrados, que vai armazenar 70% de toda a água doce do planeta e que fica aí entre os paralelos de 60 e 90 graus ao sul. E a temperatura mais baixa já registrada lá atingiu 89 graus negativos. Existe uma espessa camada de gelo cobrindo o território. Por baixo dessa camada você tem rocha.
Essas rochas muito antigas, muitas delas com formação na era pré-cambriana, portanto, são camadas rochosas que contêm uma grande quantidade de minérios, tá? A Antártida vai contribuir aí com uma influência muito grande no clima, especialmente nas regiões de clima frio e de clima temperado, porque ela vai transportar massas de ar úmida e fria, tá? Então ela consegue equilibrar, a Antártida tem um papel importante, que é de equilibrar as temperaturas nessas regiões, né? Nas regiões polar térmica e na região polar temperada, além de levar umidade também. Então, é uma região que exerce uma importância muito grande na questão climática e que qualquer instabilidade nesse clima compromete não apenas o local, mas compromete também o global, tá? Então, grifa aqui, ó. As massas polares, tanto provenientes da Antártida quanto do Ártico, têm um papel fundamental na distribuição de chuvas e no equilíbrio térmico. Então, das regiões que eu já mencionei com vocês. Apesar de todas as dificuldades dessa região, existe uma diversidade de fauna elevada. E essa diversidade de fauna, ela vai formar uma cadeia alimentar. E existem animais que um vai depender do outro. Se você tem uma quebra dessa cadeia alimentar, não vai ser só um que vai perecer, mas toda uma demanda. São 12h51. Eu paro com vocês aqui na página 45. Eu vou disponibilizar algumas coisas para vocês lá no Positivo On, para vocês darem uma olhada, uma visualizada, porque as regiões polares, apesar delas estarem distantes da gente, elas são muito interessantes. Elas trazem aspectos que devem ser vistos e devem ser observados por todos nós, para que a gente possa ser mais atuante em algumas coisas, das quais a gente vai falar com vocês nas próximas aulas, tá? Então é isso, 8º ano, eu paro por aqui, eu agradeço a participação de vocês e a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus, tá? Tchau, Pro, até semana que vem. Até, Heitor, fica com Deus. Pro, beijo. Beijo, Giovana, venha mais vezes tomar um café com a gente.